A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo a respeito do Sermão do Monte. E eu gostaria que nós vamos fazer, na verdade, nesse momento, um panorama geral de tudo aquilo que nós temos ministrado ao longo de todas essas semanas. E eu quero ler um texto com você como referência. No livro de Filipenses, vai sair um pouco lá de Mateus, né? Mas nós vamos continuar falando do mesmo assunto. Quero ler com você em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler o verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Desde lá do começo, já falamos um pouco a respeito disso, mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte, olhamos para este momento em que Jesus para trazer um ensinamento abrangente com relação à vida cristã, com relação à proposta de Deus para nós vivermos dentro do Evangelho. O sermão ele vai apresentar para nós duas questões distintas e importantes. Qual delas é? Quais são elas, melhor dizendo, né? Exatamente ser e depois o executar, o fazer, não é? Se nós observarmos, Jesus começa lá com as bem-aventuranças. E ele começa a falar exatamente daquele homem, daquela mulher, do ser humano que nós precisamos ser, que nós precisamos realmente nos tornar. E aí ele vai falar de características que para o homem de Deus, para a mulher de Deus, elas precisam ser naturais, elas precisam ser comuns neles, né? Comum na pessoa que tem Jesus dentro de si. Que aí nós vamos exatamente de você ser. E ele vai considerar bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o pacificador, o misericordioso, aquele que sofre por causa da justiça. Jesus considera, o pobre de espírito, ou seja, aquela pessoa que entende, que depende de Deus. Enfim, as características, né, as bem-aventuranças que nós já estudamos. E por que eu li este texto aqui? Porque exatamente não adianta só termos a informação. No que diz respeito à vida cristã, à vida no Evangelho, o que vai funcionar e o que vai fazer realmente alguma diferença na nossa vida é exatamente aplicar tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que é ministrado ao meu coração através da palavra do Senhor e é realmente... E aí eu sou convencido por uma ação direta do Espírito Santo de Deus. E é exatamente aquilo que de fato funciona na minha vida que vai fazer alguma diferença com relação ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento bíblico. Paulo ele tem um entendimento aqui, nessa carta que ele envia aos Filipenses, quando ele fala, olha, nós precisamos ter conosco. Precisamos ser preenchidos, precisamos ser cheios deste sentimento que envolveu o coração de Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, não teve por usurpação estar assentado no trono, o louvor que recebia, a adoração que recebia, mas ele realmente anulou a si mesmo, se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, se despiu do trono, para se tornar um homem como eu e você, vulnerável como somos, na sua natureza física, enfim. E a Bíblia diz ainda que ele vai mais longe, porque ele se humilhou,
como homem, ele se torna servo, e depois de servo ele vai se humilhar e se humilhar até a morte de cruz. E por que tudo isso? Porque chegou um momento em que Deus olhou para mim, olhou para você e nos tornou problema dele. E ele abre mão exatamente de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele era, para alcançar a minha vida, alcançar a tua vida, para nos alcançar. O Sermão do Monte, ele fala exatamente disso, de abrir mão, de você ter um momento diante de Deus, um momento com Deus, que vai mudar toda a sua história. Tudo isso que nós temos aprendido ao longo dessas semanas não vai fazer nenhuma diferença na vida, na sua vida, nas nossas vidas, se nós não aplicarmos tudo isso, se nós não nos permitirmos sermos transformados por Deus de maneira plena, de maneira poderosa e verdadeira. Quando, por exemplo, Nicodemos ele procura Jesus e a Bíblia diz que ele vai procurar Jesus à noite, porque ele não queria ser visto. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem que havia sido preparado, forjado para ensinar na sinagoga. Era um homem que conhecia a Bíblia, que conhecia todas as tradições judaicas. Era um homem que ele tinha tanto conhecimento que ele era doutor, ou seja, ele era um daqueles que ensinava a palavra de Deus, que ministrava a Torá na sinagoga, no templo, enfim. Nicodemos não era um homem comum, não era um homem alienado, não era uma pessoa que não tinha entendimento das coisas, mas quando ele chega diante de Jesus e Jesus olha para aquele homem, Jesus diz para ele que ele tem que nascer de novo. O que então, na verdade, Jesus está dizendo para Nicodemos? Jesus está dizendo assim: olha, Nicodemos, tudo isso que você toda a sua formação, ou seja, toda a educação que você recebeu dos seus pais, os valores que você recebeu dele, tudo a sua formação escolar, sabe, a sua formação acadêmica na faculdade, tudo, sabe, as experiências que você teve até hoje na sua vida, a sua projeção profissional como um profissional do trabalho, enfim, quem você é na empresa, quem você em casa, quem você é como marido, como esposa, como filho, como filha, como amigo, tudo isso que você tem, Nicodemos, tudo, toda a bagagem da sua vida, tudo que você adquiriu ao longo da sua história, não serve. Tudo isso que você tem, tudo isso que você conquistou, tudo isso que você aprendeu até hoje, eu quero que você entenda, Nicodemos, não serve. Não vai resolver para, por exemplo, te salvar, não vai resolver para garantir a sua eternidade, não resolve, não adianta. Tudo isso que você tem não serve. É necessário que aconteça com você algo realmente real, verdadeiro e extraordinário. E o que tem que acontecer? Nascer de novo. Você precisa se tornar outro homem. Você precisa se tornar, o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos nos tornar outra pessoa. Tudo isso que você acredita que é importante em você, que você acredita, falando do velho homem, né, que é positivo, que é legal, que é bonito, que é importante, que é de valor. Quando Deus olhou para Nicodemos na pessoa de Jesus Cristo, ele considerou tudo aquilo nada. Jesus olhou para ele e disse assim: não serve, Nicodemos, não serve. Você tem que nascer de novo, tem que começar de novo. Abre mão de tudo, abre mão de quem você é, abre mão da sua história, abre mão da sua bagagem, abre mão de tudo que você tem. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, irmãos, e observamos as palavras de Jesus, e aí eu quero te convidar a fazer realmente uma análise de si mesmo,
dentro das bem-aventuranças que nós já estudamos, dentro de todo esse ensinamento pelo qual nós percorremos dentro do Sermão do Monte, as palavras de Jesus, quando ele ensina padrões de oração, padrões de como orar, sabe, de jejuar, por exemplo, até de ofertar, de convivência. O que você tem dentro de você que você pode dizer que já faz parte da sua realidade, relacionado a tudo isso que nós estudamos dentro desse sermão que é tão rico e que é tão poderoso e tremendo. Porque Jesus ele começa o sermão sendo muito claro, será plenamente feliz, é plenamente feliz, é bem-aventurado quem tem estas características, é manso, é humilde, é misericordioso, é dependente de Deus, as características que devem e precisam ser naturais em mim e em você, é pacificador, olha para o outro e tem dentro de si o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, como Paulo começa a dizer aqui nesse texto de Filipenses que nós lemos, olha, não atente primeiro para aquilo que é seu, mas atente primeiro para a necessidade do outro, para a necessidade do teu irmão, para que você consiga realmente ser pleno, para que você consiga realmente viver uma outra realidade, experimentar um outro momento na sua vida. E é muito sério nós entendermos isso, porque Jesus olha para aquele homem que talvez como eu e você conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei, ele ensinava na sinagoga e a lei em si, ela tem mais de 600 ordens para que fossem obedecidas e alguém que ensinava, um fariseu que ensinava na sinagoga, ele tinha conhecimento de todas elas, quase que tudo decorado. Então talvez a gente olhe muitas vezes para a nossa realidade e observando os nossos dias, o pouco que nós sabemos, e nos consideramos por conta disso já prontos, já aptos para viver a vida no Evangelho, mas não adianta apenas saber, não adianta apenas conhecer, não adianta apenas ter a informação, é preciso ser, é preciso que isso se torne minha realidade. Porque depois que eu conseguir ser, eu vou conseguir fazer. Ninguém consegue fazer se não for primeiro. Ninguém não consegue executar se primeiro isso não se tornar verdade dentro dele mesmo. Um homem e uma mulher transformada que nasceram de novo, como Jesus disse para Nicodemos, olha, nascer da água, nascer do Espírito, ou seja, nascer de Deus. Não do nascimento natural do homem e da mulher, mas nascer de fato de Deus. Ser novamente gerado por uma semente incorruptível. E essa semente é a palavra do Senhor. Não existe como viver o Evangelho sem que isso, de fato, sem isto antes acontecer na minha, na tua, nas nossas vidas. Quando o profeta ele é levado, Jeremias é levado até a casa do oleiro, e ele olha lá e vê aquele vaso que se quebrou, a Bíblia nos mostra ali dentro daquele texto que o oleiro ele vai pegar tudo aquilo e ele vai refazer o vaso. Ele não vai remendar aquele vaso, ele não vai reformar aquele vaso. Ele vai refazer o vaso. Irmãos, este é o grande engano das pessoas dentro do Evangelho, dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nós queremos ser reformados por Deus. E não tem como reformar, porque Jesus foi muito claro quando ele falou com aquele doutor da lei, olha rapaz, você tem que ser refeito, você tem que nascer de novo, ou seja, este homem que você é, esta pessoa que você é, não serve, não vai adiantar, não serve para, não dá para consertar isso aí, não dá para arrumar isso aí. Eu preciso te fazer de novo, você tem que morrer de fato e renascer outra pessoa, com outra concepção de vida, com outro entendimento das coisas. Você precisa ser completamente refeito, porque é isso que Deus mostrou para o profeta
Lá, quando ele leva ele na casa do oleiro, olha, você está vendo aquele vaso que caiu e que quebrou e se arrebentou todo? Ele precisa ser refeito. Não adianta fazer uma reforma, não adianta emendar, colocar um pedacinho. Ele precisa ser refeito, ele precisa ser totalmente refeito. Tem que pegar o barro novamente, tem que acrescentar água nele, tem que amolecer o barro, tem que amassar o barro, tem que depois colocar ele num lugar adequado para que ele comece novamente a ser refeito, novamente a ser reconstruído, porque quando o trabalho for finalizado, então ele será um vaso perfeito, será um vaso de honra e será um vaso lindo. Irmãos, o nosso grande problema com o Evangelho é que nós, e por que esses textos que nós lemos dentro deste Sermão do Monte, eles são tão difíceis de viver? É porque nós não queremos de fato sermos transformados por Deus. Nós não queremos de fato abrir mão de quem somos, abrir mão da nossa vida, abrir mão da nossa história, abrir mão daquilo que nós consideramos importante. Mas não existe como viver o Evangelho sem novo nascimento, sem uma transformação absolutamente genuína e verdadeira e completa. Não tem como viver o Evangelho sem isso. Não adianta. Não tem como reformar quem você é. Não adianta, não tem como reformar quem nós somos depois que o pecado foi introduzido no homem. Este homem que tem pecado dentro dele precisa morrer. E ele tem que nascer uma nova criatura, transformado e restaurado todos os dias pelo mover de Deus, pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Não tem como ser de outro jeito. E nós passamos anos dentro da igreja querendo consertar aquilo que não tem conserto, querendo arrumar aquilo que Deus não quer arrumar, porque Deus não tem compromisso com este homem que vive no pecado, que vive distante dele. É um caminho sem volta. A minha carne já foi condenada e a Bíblia diz que ela não vai herdar. É um caminho sem volta. A única maneira de eu conseguir viver uma vida no Senhor, a única maneira de eu conseguir realmente voltar a ter uma experiência de vida transformadora é eu abrindo mão de quem eu sou, é eu abrindo mão de toda a minha história, abrindo mão daquilo que eu considero importante e passar a considerar a vida no Senhor, a vida dentro do Evangelho, a vida dentro da presença de Deus como prioridade, como realidade para mim, para você, para todos nós. É por isso que é tão difícil muitas vezes as pessoas compreenderem esta realidade, de que nós somos hoje de Deus. E a nossa vontade, ela precisa ser anulada, ela precisa ser absolutamente deixada para lá. É preciso que em nós aconteça o mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Precisamos ser envolvidos por este sentimento, onde eu deixo de ser importante e servir a Deus se torna a minha única prioridade. É exatamente o que fez Jesus. Quando ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para nós, ele nos considerou mais importante. Então ele abre mão de quem ele era, ele abriu mão de quem ele do seu trono, ele abriu mão da sua majestade, ele abriu mão da adoração, ele abriu mão do louvor, ele abriu mão de absolutamente tudo, porque ele nos considerou mais importante. Que amor é este? Que amor é este que Deus tem por mim e tem por você? Que atitude de entrega, que atitude de se esvaziar tremenda é essa que Deus tem por mim e por você. E se nós não compreendermos isso, e se nós não nos permitirmos sermos envolvidos por este mesmo sentimento, por essa mesma atitude,
por este mesmo comprometimento com Deus, nós não vamos conseguir viver a vida do Evangelho. E aí eu quero finalizar esta mensagem de hoje nos fazendo entender exatamente isso. Você jamais será feliz, plenamente feliz, completamente feliz, se não entender esta realidade. Sabe, a vida que nós vivemos no natural, ela nos ensinou que para um homem, para uma mulher ser feliz, ele precisa conquistar coisas extraordinárias. Então, essa concepção humana que nós temos de que a felicidade está em ter uma família, em ter um bom trabalho, em ter uma projeção profissional extraordinária, em ter filhos, em ter amigos, em ter uma casa boa, em ter um carro legal, em ter uma vida olhando assim estereoticamente boa e tranquila. Irmão, se tudo isso fosse suficiente, se estas coisas fossem suficientes, nós não teríamos dentro de nós esta sede, esta ausência, não sentiríamos falta de alguma coisa. Mas a grande verdade é que nada disso consegue suprir plenamente o ser, suprir plenamente um homem e uma mulher. E mesmo nós todos, e talvez a maioria das pessoas, tendo tudo isso que eu citei, tendo uma boa casa, tendo um emprego, tendo uma família linda, tendo uma esposa que ama, um marido que ama, tendo filhos, tendo amigos, tendo avós, tendo tudo, ainda assim nós vamos perceber e vamos entender que ainda falta alguma coisa, que ainda nós temos necessidade de algumas coisas, ainda tem uma sede dentro de mim que não foi saciada. E por que ela não foi saciada? Porque quem preenche este lugar é Deus. Quem preenche esta ausência dentro de mim é a presença de Deus, é contato com Ele, é relacionamento com Deus, é proximidade com Ele. Mas é impossível se desvencilhar do pecado sem se arrepender. É impossível se desvencilhar do pecado sem abrir mão de si mesmo, sem abrir mão de quem eu sou. Porque tudo isso que a palavra nos ensina, esses ensinamentos extraordinários que nós temos aprendido ao longo destas semanas, relacionados a só o Sermão do Monte, eles só serão realidade se eu abrir mão de quem eu sou. Se eu decidir de maneira plena, de maneira verdadeira, de maneira contundente, de que eu preciso de uma vida nova, de que eu preciso de uma vida transformada, de que eu preciso de Deus plenamente. No nome de Jesus, eu quero te chamar neste momento para entender esta verdade. Não queira ser reformado, até porque Deus não vai reformar você. Deus não vai perder este tempo comigo e com você. E se de alguma forma você entende que está sendo reformado, ou seja, algumas coisas do velho homem permanecem aí e algumas outras coisas você vai arrumando aqui, vai arrumando ali, Deus não vai tratar com você de maneira pontual, Ele vai tratar de você de maneira plena, de maneira contundente, Ele vai atingir você na plenitude do ser, porque Ele quer você inteiro e Ele quer você completamente transformado. A Bíblia é muito clara, irmãos, o nosso pecado causa separação entre nós e Deus. Porque Deus jamais vai conviver com o pecado. Deus jamais vai conviver comigo se a minha realidade é de viver uma vida no pecado. Deus não estará comigo. É por isso que eu tenho que nascer de novo. É por isso que eu preciso entender os preceitos da palavra do Senhor. É por isso que eu preciso entender que Deus precisa me refazer. Não é arrumar isso aqui, consertar aquilo ali, é me refazer. É pegar tudo isso que eu tenho e abrir mão e deixar para lá.
e a partir daí Ele vai me fazer nascer, e depois que eu nasci de novo, eu vou passar a viver uma outra realidade, e tudo aquilo que eu considerava vida não é vida, é estado de morte, é distanciamento entre eu e Deus. E eu não vou conseguir ser pleno, você não será pleno se você não se entregar. Eu ouvi uma mensagem do Billy Graham por esses dias. Ele usou uma frase que eu achei tremenda, a frase que ele dizia, que ele estava falando a respeito de fé, e ele dizia assim naquela mensagem, ele disse assim: fé na vida cristã é entrega. E eu achei muito interessante essa frase que ele usou. Fé é entrega. Falamos de fé de diversas formas, damos N definições para a fé. Mas exatamente achei tremendo e de muita propriedade esta frase do Billy Graham quando ele disse que fé é entrega. E de fato fé é entrega, eu me entregar. Eu realmente olhar para Deus, olhar para a palavra do Senhor e eu me entregar a ela. Mesmo que aquilo confronte quem eu sou, confronte o meu ser, confronte as minhas convicções, confronte o que eu acho, confronte o que eu gosto, confronte o que eu quero fazer, mas eu me entrego. Eu me permito ser transformado por Deus, moldado por Deus, renovado por Ele, e eu vou viver outra realidade diante do Senhor. É por isso que eu estou te chamando hoje mais uma vez, porque Deus quer nos fazer homens e mulheres felizes. Mas a felicidade não está nisso que nós consideramos, porque a nossa mirada está no lugar errado. Tudo isso será complemento: a casa, a família, os filhos, os amigos, o trabalho, tudo isso que Deus nos dá, nos proporciona, será complemento das nossas vidas, mas a felicidade plena está em, primeiro, eu ser um homem e uma mulher que nasceu de novo, que foi absolutamente transformado por Deus e refez a vida, refez a história a partir do momento e do contato que eu tive com Deus. Porque aí eu sou transformado, eu me torno alguém feliz. Consequentemente, eu vou conseguir envolver toda a minha realidade, envolver tudo aquilo que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história. E aí eu estou falando do trabalho, estou falando dos filhos, estou falando da família, estou falando de tudo que você tem, de tudo que você é. E aí Deus terá primazia do ser e Ele vai me abençoar, Ele vai me conduzir a partir dali e eu vou viver uma vida transformada. Que Deus abençoe a vocês. Uma boa semana para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.